Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, a gente vai estar fazendo a correção das atividades que ficaram da aula passada e a gente também vai conversar sobre as relações ecológicas, mais precisamente as relações harmônicas. Então, vamos trabalhar. E lá na página 7, leia o texto e responda as questões a seguir. Então, vocês vão ler esse texto, para o final vai fazer a leitura, leia com vocês. E vocês vão escrever o nome dos organismos citados no texto. Vocês podem pegar o marca-texto e marcar, para depois vocês copiarem, pode ser também, para o final achar ruim. E daí os organismos encontrados: lagarta, gafanhoto, esperança, caracol, minhoca, goiabeira, abelha, borboleta, sanhaço, formiga, sabiá, vespa, marimbondo, besouro, bem-te-vi e tico-tico. Assinale a alternativa correta. O grupo dos sabiás então ele forma uma população, porque são vários indivíduos de uma mesma espécie. O grupo formado por vespas, marimbondos, besouros e pássaros, como bem-te-vis e tico-ticos, representa uma comunidade, que é um conjunto de várias espécies que se relacionam. Então, o segundo quadradinho. Leia este trecho do texto novamente. Então, leiam aquele texto ali. E aquilo ali se trata de um ecossistema, que tem questões ambientais, tem fatores ecológicos, tem várias espécies juntas, então é um ecossistema. Observe a ilustração e em seguida faça o que se pede. Identifique as regiões identificadas com as letras A, B, C e D. Então aqui na letra A, que é o céu, é a atmosfera, onde está encontrado o ar. Aqui na letra C é a litosfera, né, que é a terra. Aqui a letra B, a hidrosfera, que é os mares, lagos e rios, onde está a água. E a biosfera é o conjunto disso aqui, que é a letra D. Complete a frase que explica a relação entre as regiões indicadas na ilustração. Então, a biosfera, região da Terra que abriga a vida, depende do ar existente na atmosfera, da água presente na hidrosfera e do solo que constitui a litosfera. Complete os quadros com as informações corretas. Então, organismo ou indivíduo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Aí ali a letra 4 fala um pouquinho sobre a arara azul e vocês depois têm que ligar, né? O que é ecossistema, o que é população e o indivíduo, o organismo. Ecossistema é a caatinga, essa imagem aqui, né? Que é o ambiente. O indivíduo, o organismo é a arara sozinha. E a população é o conjunto ali de araras, várias araras juntas. Beleza? E depois aí na outra página a gente vai estar falando sobre as relações ecológicas, né? A gente viu então que a biosfera é a região da Terra onde encontramos grande diversidade de seres vivos que interagem entre si. E a gente tem relações ecológicas harmônicas e relações ecológicas desarmônicas. Hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho, então, sobre as relações ecológicas harmônicas. Então, vamos lá. As relações harmônicas são aquelas que não há prejuízo para nenhum dos envolvidos, porém, um deles sempre sai beneficiado, tá? As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, interagem entre si, como algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica chamada de sociedade. Outros insetos, como formigas, vespas e cupins, também formam sociedade. Então, a relação das abelhas é uma relação de sociedade, tá? Que elas se ajudam, que elas interagem com outros seres, elas interagem entre si e elas vivem em grupo. Então, isso forma uma sociedade. Agora, passando lá para outra página. Observe o tubarão representado na imagem a seguir. Os peixes que estão presos no tubarão são chamados de rêmoras. Vocês estão vendo que tem uns peixinhos ali grudados nele? As rêmoras, eu vou ler aqui para vocês entenderem o que é rêmoras. Tem uma estrutura que lhe possibilita se fixar em outros animais. Dessa forma, elas não gastam energia para se locomover, ao mesmo tempo que se alimentam das sobras de outros animais. Então, as rêmoras, elas meio que pegam carona no tubarão e tudo que sobra de resto de animais ali no tubarão é daquilo ali que elas se alimentam.
Então elas meio que limpam o tubarão, sabe? Meio que ajudam ele. Assim, nessa relação chamada de comensalismo, somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. Então, o comensalismo, gente, só um é beneficiado, tá? Só um. E o outro, ele não é prejudicado, mas também ele não acaba ganhando nada com isso. Que é o que acontece ali do tubarão com a rêmora, né? A rêmora, ela se beneficia porque ela ganha carona e se alimenta, e o tubarão só segue o baile. Outro tipo de relação harmônica que acontece entre seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam, como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmona do mar. A anêmona do mar oferece proteção ao paguro contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixadas por ele. Então, o paguro acaba sendo abrigo, né? A anêmona acaba oferecendo abrigo para o paguro, e o paguro meio que ajuda ela a se transportar, a se locomover. Então, as duas acabam sendo beneficiadas, então isso é uma protocooperação, quando os dois se cooperam, os dois se ajudam, os dois indivíduos de espécies diferentes se ajudam e se cooperam. Lá na outra página, na imagem apresentada no início do capítulo, lá na página 2, há outro exemplo de protocooperação. Vamos voltar lá na página 2 para a gente ver. Aqui, ó. A abelha com a flor é uma protocooperação, porque a abelha recolhe o pólen, né, o néctar, e ela passa isso para outra flor, né? E daí o que isso ajuda? Ajuda a abelha a produzir o mel e acaba polinizando, acaba fazendo com que outras flores acabem nascendo, porque elas precisam da polinização para nascer. Nesse caso, a flor fornece alimento, que é o néctar, para a abelha. Já a abelha, ao pousar na flor, se cobre de pólen, que é levado por ela até outras flores. Portanto, enquanto se alimentam, as abelhas polinizam as flores, permitindo que se reproduzam. Olha que lindo, gente. A natureza realmente é fantástica. Na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Um exemplo são os líquens, organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nessa relação, os fungos absorvem umidade e sais minerais que também são utilizados pelas algas. As algas, por sua vez, ao realizarem fotossíntese, produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos. Então, a gente também tem o mutualismo, que eles obrigatoriamente têm que se envolver, eles necessitam um do outro para sobreviver. Então, quando a gente tem isso, quando a gente tem essa relação que é obrigatória, a gente tem um mutualismo, beleza? Ali como no caso, os líquens e os fungos e as algas, né? Os líquens, nessa relação, os fungos absorvem a umidade e os sais minerais, ali como está no texto, e eles que também são utilizados pelas algas, né? Então, um meio que precisa do outro para estar sobrevivendo. Nós, seres humanos, mantemos uma relação de mutualismo, por exemplo, com a comunidade de bactérias que vivem em nosso intestino. As bactérias nos beneficiam, auxiliando na digestão dos alimentos, ao mesmo tempo que recebem abrigo e nutrição. Então, a gente precisa dessas bactérias para que a gente consiga ingerir os alimentos, para que o nosso organismo consiga trabalhar. Então, nem toda bactéria é ruim, gente. A gente tem muito esse pensamento, bactéria é uma coisa ruim. Mas não. Bactéria também pode ser uma coisa muito boa e elas ajudam muito a gente. No entanto, a gente precisa delas e elas também precisam da gente para se alimentar, para ter abrigo. Então, é um mutualismo porque a relação é obrigatória. Uma precisa da outra para sobreviver. Então, continuando. Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo. Nessa relação, o indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. Algumas plantas, como as orquídeas e as bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores.
Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. Então, o inclinismo, um organismo é beneficiado e o outro não. Então, as bromélias e as orquídeas, elas precisam da árvore, ali como diz no texto, para que elas consigam uma melhor luminosidade, para que elas consigam sobreviver melhor, para que elas tenham melhor qualidade de vida. No entanto, só elas são beneficiadas. Para as árvores, isso não faz diferença alguma. Beleza? Continuando. De olho nas abelhas. A gente vai ler esse textinho aqui. Não sei se você já sabe, mas as abelhas estão preocupando os cientistas do mundo todo. Isso porque elas estão desaparecendo. Os cientistas acreditam que as abelhas desaparecem porque sofrem uma síndrome que as faz esquecer o caminho de volta para casa. Perdidas, elas acabam morrendo cansadas de tanto voar em vão. Como as causas desse problema ainda não são conhecidas, os pesquisadores tentam detectar que mudanças na rotina das abelhas podem estar associadas à síndrome. Já sabemos que quando colocamos pequenas doses de pesticidas nos alimentos oferecidos às abelhas, elas demoram mais tempo para retornar à colmeia, por exemplo, mas ainda há muitos outros fatores para observar. No cotidiano das abelhas, o contato com os pesticidas acontece quando pousam nas plantações para pegar pólen e néctar. Além disso, outra possível causa da falta de saúde desses insetos são as mudanças climáticas que os expõem a situações extremas como secas, chuvas torrenciais, frentes frias ou calor intenso. Gente, olha que loucura! As abelhas, elas têm uma síndrome que meio que elas esquecem o caminho de volta para casa. E isso pode ser causado pela quantidade de agrotóxico, a quantidade de pesticidas que tem nas plantas. E isso está afetando as abelhas, mas não se sabe ao certo se é isso mesmo, tá? Então, para vocês, qual que é a importância das abelhas na natureza? Registrem ali na apostila de vocês, tá? A prof deixou umas perguntinhas para vocês estarem respondendo no caderno, beleza? Vocês vão lá no caderno de vocês vão escrever a pergunta e responder. As perguntas é: o que é uma relação ecológica harmônica? Mumuzinho, tá lá naquelas páginas que a prof leu com vocês, tá? Todas as respostas estão da página 10 à página 13, beleza? Qual a diferença entre comencialismo e protocooperação? Bem facinho também. Lembrando que protocooperação não é uma relação obrigatória, diferente do mutualismo, tá? Não confundam. Cite um exemplo de inclinismo e explique-o. Qual o tipo de relação existente entre os seres humanos e as bactérias? Justifique a sua resposta. E qual a importância das abelhas na natureza e como é uma relação de sociedade? Aí vocês vão responder no caderno de vocês. Beleza? Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!